Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Luan, coordenador da engenharia da Labor Mesp. Hoje eu estou recebendo aqui o bombeiro, professor Wagner Moura. Wagner, muito obrigado. Obrigado Seja eu, bem-vindo. Luan. É uma satisfação a gente poder participar, dividir conhecimento, né, uma coisa que a gente faz aí ao longo da nossa vida, é um prazer estar aqui. Em nome da Labor Mesp, a gente está bem grato aqui com a sua presença. Obrigado. Muito obrigado por aceitar esse desafio, tá? Se apresente. Bom, pessoal, é assim, rapidamente aí o meu currículo, né, eu sou coronel do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo aqui, veterano, né, onde eu fiquei 33 anos, aí várias atividades e principalmente como instrutor, né, na Polícia Militar, no Bombeiro a gente fala instrutor, então é o professor. Hoje eu sou consultor de segurança contra incêndio, tenho uma empresa. Eu sou professor da Universidade Metodista também aqui do ABC, né, e tenho os meus cursos que eu faço pela internet, online, presenciais na área de segurança contra incêndio, que é o que eu gosto de fazer. Então, rapidamente é isso que eu Muito faço bom, hoje. muito bom. Estamos muito bem assessorados e acompanhados aqui nessa mesa. Professor, posso me dirigir assim? Claro, claro, Professor, claro. hoje o tema é formação, e treinamento da brigada de incêndio conforme a IT-17. Então, para as Tá. pessoas que estão nos assistindo, são muitos profissionais de RH, às vezes a empresa não tem ali um SESMIT, né, para poder fazer, todo esse controle, fazer todo esse levantamento. Como é que funciona tudo isso? Assim, qual é a legislação que eu me baseio? Como é que funciona? Você pode explicar para gente, por Bom, favor? assim, ó, eu vou começar. É um tom professoral, né, então a gente tem que estar, é como se estivesse dando aula, mas também dando um recado bacana. Vamos pensar no seguinte, o que que é uma brigada de incêndio, né? Então, antes da gente falar da brigada de incêndio, vamos falar da legislação de segurança contra incêndio. A legislação, ela tem alguns objetivos, e o principal objetivo da legislação é salvar vidas. Então, a gente começa dizendo o seguinte, a ideia da legislação de segurança contra incêndio é salvar vidas. Beleza. Aí nós temos a legislação específica, que tem lá as medidas de segurança contra incêndio. Então você está aí na sua empresa, você vê um extintor de incêndio. O extintor é uma medida de segurança contra incêndio. Você vê ali um hidrante, aquela mangueira que você tem um registro, que você estica a mangueira, sai água. O que que é aquilo? É uma medida de segurança contra incêndio. Então, existem várias medidas de segurança contra incêndio. A brigada de incêndio é uma das medidas de segurança contra incêndio. Então, basicamente, o que é uma brigada de incêndio? Uma brigada de incêndio é um corpo de pessoas treinadas para fazer o primeiro combate ao incêndio. Porque é importante a gente entender que o incêndio ele não nasce grande, né? O incêndio sempre nasce pequeno. Então, se você atuar no início do incêndio, você vai extingui-lo e não vai deixá-lo crescer. Ou minimamente, se o incêndio acontecer e você tiver uma brigada de incêndio formada, ou seja, ali na sua empresa, você tem 100 funcionários, mas você tem 15 funcionários que são da brigada de incêndio. Essas pessoas, no momento da emergência, vão saber o que fazer. Vão se mobilizar e vão combater o incêndio até a chegada do corpo de bombeiros. Então, essa é a ideia. Quando você junta as medidas de segurança contra incêndio, então vamos lá, você tem na sua empresa um alarme, você tem hidrante, você tem extintor, você tem plaquinhas de rota de fuga, que são aquelas plaquinhas verdes, assim, saída. Aquelas plaquinhas, elas brilham no escuro. Esse conjunto de medidas é que vai salvar vidas, é que vai evitar que o incêndio aconteça ou vai combater o incêndio, né? Então, você que é profissional de RH, preciso formar uma brigada de incêndio. Primeira coisa que você tem que entender é o que é a brigada. Então, acho que a gente já definiu aí que é aquele grupo de pessoas que são treinadas para combater os princípios de incêndio que possam ocorrer na sua empresa. E também uma outra coisa, se você, vamos imaginar que aquele incêndio cresceu, né? O que que você tem que salvar primeiro? A vida, não é o patrimônio. O patrimônio é importante sim, mas num primeiro momento você tem que salvar a vida. Então essa brigada, ela vai estar treinada para evacuar o local. Ela vai retirar as pessoas da sua empresa. Então é isso que é uma brigada de incêndio, tá? Se a gente for pensar agora, o que que eu percebo, eu faço muitos treinamentos de brigada e eu recebo as cotações, sabe? As empresas me pedem. E o que eu percebo na maioria das empresas, elas não sabem pedir, elas não sabem o que que elas estão pedindo. Então, vamos lá. Como é que você
pede uma brigada de incêndio? Como é que você dimensiona aquilo? O que eu tenho que pedir? Vamos lá na legislação. Eu tenho as NRs do governo federal, mas aqui agora eu vou puxar a brasa um pouquinho para São Paulo. São Paulo, nós temos as instruções técnicas. E como a legislação de São Paulo ela é seguida em mais de metade dos estados do Brasil, porque os estados do Brasil que não seguem a legislação nossa, eles têm a legislação de São Paulo como inspiração para a legislação deles. Então eu posso dizer com muita certeza que a instrução técnica 17, que é a instrução técnica que cuida da formação da Brigada de Incêndio do Estado de São Paulo, é um marco na legislação. E se você seguir a instrução técnica 17, você está dentro, você não vai errar. Você não vai errar, tá bom? E aí o seguinte, o que fala a instrução técnica 17? Ela tem vários aspectos, mas vamos aqui falar do básico para você poder contratar uma brigada de incêndio. Tá? O que você precisa saber? Primeiro, para que você quer essa brigada de incêndio? Qual é a exigência? É uma exigência do seguro? É uma coisa. É uma exigência porque você vai tirar o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e para tirar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, uma das exigências é você apresentar um atestado de formação da brigada de incêndio. Pode ser esse o motivo, né? Bom, independente do motivo, o bombeiro, na instrução técnica 17, ele classifica as brigadas de incêndio em 3 níveis. Nós temos o nível básico, 4 horas de instrução. Nós temos o nível intermediário, com 8 horas de instrução, e nós temos o nível avançado, com 24 horas. Então, a instrução técnica, ela tem lá todos os parâmetros sobre a formação, o conteúdo dessa formação, como ela deve ser. Está tudo na instrução técnica. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. Básica, 4 horas. Pode ser feito no próprio local. Então, você vai contratar para sua empresa, você precisa de uma instrução técnica, de uma brigada básica. São 4 horas. Você faz 2 horas de combate a incêndio e 2 horas de pronto-socorrismo. Tá bom? Você faz lá na empresa mesmo, utiliza os extintores da empresa, sem problema nenhum, a norma permite. Intermediária, você tem 8 horas. 8 horas de treinamento. Esse treinamento deve ser numa pista de incêndio, isso é o mais correto, que seja feito numa pista de incêndio, e você vai ter um dia de treinamento inteiro. E vai ser a mesma coisa que a básica, aumentada, né? Então você vai ter mais itens de combate a incêndio e mais itens de pronto-socorrismo. Na verdade é o tempo, né, pessoal? Se você tem 4 horas de formação para 8, você dobra o conteúdo dessa formação. E 24 horas, você também vai ter que ter uma pista e é mais avançado. E aí você pode me perguntar, bom, mas qual o critério que difere para uma brigada ser básica, para uma brigada ser intermediária ou para ela ser avançada? Veja só, vai depender da classificação do AVCB. Por isso que eu perguntei primeiro, né? Qual o objetivo da sua brigada? É para atender o Corpo de Bombeiros para o AVCB? Aí você vai ver a classificação da sua ocupação no AVCB. Basicamente, acho que é até intuitivo, né? Bombeiro é legal por causa disso. Básica, é uma coisa mais simples. Intermediária, está no meio. Avançado, um risco maior. Então, baixo risco, médio risco, alto risco. Então, vamos pensar o seguinte, você tem uma empresa que fabrica plástico e você tem depósito de plástico. Você tem um grande risco de incêndio. Provavelmente, você vai precisar de uma brigada avançada. Você tem um escritório. A carga incêndio 750 megajoules, ela é média. Mesmo assim, para o escritório, dependendo, aí vão entrar outros critérios. Porque você pode ter um prédio que seja um prédio térreo, como você pode ter um prédio de escritórios. Então você vai ter que entrar na norma e verificar a classificação exata para conseguir dizer se a sua brigada vai ser básica ou intermediária. Uma outra questão importante. Então eu falei dos 3 níveis, eu falei que na norma você tem o conteúdo, todo esse conteúdo para 4 horas, 8 horas, 24 horas está na norma, tá? Está na instrução técnica 17. E aí tem um outro aspecto importante, isso que aqui não dá para a gente agora abordar com tempo, porque ele é um pouco mais extenso.
que é a questão do dimensionamento das brigadas de incêndio. Porque, pessoal, ninguém sabe isso. É impressionante, porque as pessoas... Eu ouço muita gente falar assim, 10%. Então, se eu tenho 100 funcionários, vou treinar 10. Não é assim. De acordo com alguns critérios que estão na norma, você vai na norma e você dimensiona, você vai fazer uma conta. Então, vamos pensar num edifício. Se eu tenho um prédio com 20 andares, o que seria uma coisa óbvia? Eu tenho que ter brigadista de incêndio em todos os andares. Acho que é... Com certeza. Né? Agora, quantos brigadistas? Vai depender do grau de risco, vai depender da altura do prédio, da quantidade de funcionários. Isso tudo está na norma e a norma tem os parâmetros para você dimensionar. Empresas que têm engenheiros de segurança, que têm técnicos de segurança do trabalho, o próprio técnico pode dimensionar, o próprio engenheiro. Não raras vezes eu recebo ligações, Wagner, me ajuda a dimensionar. E eu vou falar para vocês, pessoal, não é difícil dimensionar, só que tem que parar, tem que ler e tem que gastar um tempinho naquilo. Se não fizer isso, você não vai conseguir dimensionar direito. Faz errado. Vai fazer errado. Faz errado. Então, basicamente, Luan, isso aí eu pintei aí para você assim, o básico de brigada de incêndio, tá? Começo, meio e fim. Excelente. Seguiu esse roteirinho aí, não vai errar. Excelente, professor, excelente. Esse é um assunto que tem muitas dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas, principalmente no dimensionamento, como o senhor mesmo colocou aqui pra gente, né? A gente já pegou de dimensionamento errado, ou cliente que pede, eu quero a brigada, mas não tem o AVCB, quer pular as etapas, né? Quer fazer primeiro a brigada para então depois trabalhar com o AVCB, e a gente orienta e fala, não, olha, primeiro você precisa, né, ter o AVCB, ter toda a documentação para então a gente seguir com a brigada. Para a gente fechar esse assunto, uma outra dúvida. Se eu tenho o CLCB, eu posso ter uma brigada ou eu não tenho a obrigatoriedade de ter a brigada? Bom, para responder essa pergunta, eu vou tentar ser rápido, tá? Porque essa pergunta ela dá mais de 1 hora aqui de conversa. Então a gente primeiro precisa fazer uma diferença. AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. CLCB, Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Qual a diferença entre AVCB e CLCB? São várias, mas basicamente, AVCB tem a visita de um bombeiro, ocorre a visita de um bombeiro, auto de vistoria, alguém foi vistoriar. Sim. CLCB, Certificado de Licença. O bombeiro certifica, ele não vai até o local, necessariamente. Posso entender que se eu tenho um AVCB, eu tenho um risco maior. Na teoria. Sim, na teoria sim. Sim, perfeito. Sim. O CLCB foi feito exatamente por baixo risco. Para simplificar, para simplificar. Tá. Mas para você saber, a legislação, o decreto 63.911, que é o decreto que fala sobre as medidas, na verdade é o Regulamento de Segurança contra Incêndio e Áreas de Risco do Estado de São Paulo. É ali que está descrito tudo que você precisa ter de segurança na tua edificação. Ele tem uma metodologia de tabelas. Então, eu vou falar uma coisa muito simples, tem várias sessões, mas eu vou falar muito simples. Você divide as edificações basicamente entre menor que 750 metros quadrados e maiores que 750 metros quadrados, tá? Até 750 metros e para baixo são medidas mais simples. Você dificilmente você vai precisar de brigada de incêndio, só em alguns casos muito excepcionais. E o CLCB, todos os CLCBs são abaixo de 750 metros quadrados. Então o CLCB não necessita de brigada de incêndio. AVCB, né? Em regra, os AVCBs, não todos também existem AVCBs que não precisam de brigada de incêndio, mas a maioria dos AVCBs vão necessitar da medida de segurança contra incêndio, brigada de incêndio. Maravilha. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, escreve pra gente aí nos comentários, no YouTube. Segue a gente lá no Instagram, no LinkedIn, procure um professor. O professor tem LinkedIn? Tem o LinkedIn, só procurar lá, professor Wagner Mora. Tô lá no Instagram, Wagner Luiz Mora, Luiz com S, Wagner Luiz Mora. E só digitar Wagner Mora, vocês vão me achar nas redes. Maravilha. E estamos à disposição de vocês, tá bom? Professor, muito obrigado por esse bate-papo, foi muito elucidativo. Um prazer estar aqui falando dessas coisas. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.